Flamengo joga muito bem e vence o Palmeiras por 3-0 dentro do Maracanã. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Arthur Comenta e vamos fazer um pós-jogo dessa partida Flamengo 3, Palmeiras 0. Que jogo do Flamengo, jogo impecável, uma das melhores atuações do time neste ano de 2023, sem dúvidas nenhuma, desde que o Tite assumiu o melhor jogo até agora. O Flamengo jogou bem do início ao fim, não só pelo resultado, mas pelo que construiu no jogo inteiro. Foi um jogo muito importante para o Flamengo, porque essa partida bota a gente na quinta colocação, 56 pontos, empatado com o Grêmio, que está na quarta. Vou estar deixando a tabela aqui para vocês verem certinho. O Flamengo, então, agora está empatado com o Grêmio na quarta e o Flamengo na quinta. Se o Flamengo quiser ser campeão brasileiro ainda, precisa vencer os próximos 2 jogos. Esse contra o Palmeiras era crucial, porque o Palmeiras agora continua na segunda colocação, Botafogo em primeiro com 59, Palmeiras em segundo com 59, Bragantino em terceiro, com 59 também, né? Os 3 estão empatados com 59, o Botafogo tendo um jogo a menos. Mas o Flamengo, que diminui a vantagem que era de 6 pontos para o Botafogo, agora para 3 pontos, com o Botafogo tendo um jogo amanhã contra o Grêmio, 8 horas da noite, no São Januário. Mas enfim, o Flamengo precisava dessa vitória de hoje. É crucial se quiser continuar sonhando com o título e também, obviamente, com a Libertadores, que provavelmente a gente vai alcançar. Mas o objetivo ainda existe um sonho, sim, ainda existe uma expectativa para a gente sair campeão brasileiro e terminar esse ano com pelo menos um título de relevância. Um ano que a gente começou muito mal, perdemos a grande maioria, quer dizer, todos os títulos que a gente disputou nós perdemos, mas ainda existe uma chance, ainda existe uma esperança para a gente sair campeão. Sei que muitos torcedores estão desacreditados, eu ainda me mantenho com fé e iludido que a gente ainda pode ser campeão. Hoje o Flamengo demonstrou que pode voltar a jogar futebol bonito, com qualidade. Tivemos mais volume de jogo que o Palmeiras, mais finalizações, jogamos muito mais chances claras de gol e foi muito lindo ver o Flamengo jogar hoje. Foi aquele Flamengo que dá gosto da gente assistir jogar, do torcedor ver o Flamengo jogar. Hoje o Flamengo entrou com o Pedro, que é um cara que eu vim falando lá no meu Instagram. Eu fiz uma análise sobre esse jogo, né, um pré-jogo dessa partida. Eu disse que o que faltava para o Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro era alguém como o Gabigol foi em 2020, que a gente fez a mesma coisa. Nas últimas 2 rodadas o Flamengo assumiu a liderança do campeonato. Vinha o São Paulo durante 11 jogos consecutivos, 12 jogos consecutivos na liderança do Brasileirão 2020. O Internacional depois ficou 4 ou 5 rodadas na liderança e o Flamengo assumiu nas últimas 2, né? A gente foi campeão vendo pelo celular lá no Morumbi. Inclusive, o último jogo do Flamengo neste ano é também no Morumbi. Mas faltava alguém como o Gabigol foi naquela temporada, que marcou durante 6 jogos consecutivos e foi o cara que mudou o Flamengo naquele final de 2020. Então faltava alguém nesse ano. E esse alguém está sendo o Pedro, que marcou agora pelo 3º jogo consecutivo, marcou contra o Santos, marcou no último jogo contra o Fortaleza e agora também 2 gols contra o Palmeiras. Então faltava alguém para chamar a responsabilidade e o Pedro está fazendo esse papel. 3 jogos seguidos marcando. Hoje jogou muito bem, não só marcando os gols, mas fez uma partida excepcional. E a gente tem que falar também de outros caras que jogaram muito hoje. Pulgar, que vem sendo a grande revelação do Flamengo neste ano de 2023. Ano passado o Dorival não utilizou muito, ele tinha chegado no meio do ano passado, muita gente nem lembra que ele já estava aqui em 2022. Mas esse ano ele vem sendo muito utilizado, o São Paulo utilizou muito ele. E agora o Tite continuou isso, utilizando o Pulgar, que é o cara que está mudando o meio de campo do Flamengo. Hoje o Gerson jogou um pouquinho mais recuado, mas jogou muito bem. O Cebolinha fez uma partida excepcional, foi eleito o craque do jogo pela transmissão da TV Globo e foi muito bem de fato. Criou muita jogada, foi um cara muito bom hoje também. Deu passe para o Gerson, que deu assistência pro gol do Pedro. Cebolinha foi muito bem hoje. E obviamente o Arrascaeta que fez o gol. E quando o Arrascaeta joga bem, não tem jeito. O Flamengo vai fazer uma ótima partida, porque o Arrascaeta é a alma desse time, né? A gente tem que sempre destacar o quanto ele é importante para essa equipe. Quando ele não joga, o Flamengo perde muito. Mas hoje ele jogou bem, porque não estava vindo bem. Hoje jogou bem, representou e fez a diferença. Na defesa também, a defesa muito sólida, com Léo Pereira e Fabrício Bruno, que impediu várias oportunidades claras do Endrick, que é muito bom jogador. Hoje, mais uma vez, o Endrick criou muita chance, mesmo com o Palmeiras não conseguindo criar. O Endrick foi e conseguiu criar algumas oportunidades, mas o Fabrício Bruno conseguiu conter a zaga. Gente, o jogo hoje foi muito bom. Como eu disse, fazia tempo que eu não vi o Flamengo jogar tão bem como jogou hoje. Para mim, uma das melhores atuações no ano do Flamengo. E sem dúvidas nenhuma a melhor do Tite até agora. E contra uma equipe que é a rival direta na disputa do título. Era um jogo de 6 pontos, era uma final de campeonato. E se o Flamengo for campeão brasileiro esse ano, que eu ainda tenho chance, mas se for, esse jogo é a virada de chave pro Flamengo. Agora a gente enfrenta neste sábado o Fluminense, que é jogo muito difícil. O primeiro jogo do Fluminense depois de ser campeão da Libertadores no Maracanã.
Maracanã, então um jogo muito difícil. Hoje o Fluminense empatou com o Internacional lá no Beira-Rio. Mas agora a gente pega o Fluminense no Maracanã, depois pega o Bragantino, que é um jogo atrasado, que seria antes da Libertadores, né? Aí o Maracanã ficou cedido a Conmebol, e agora o Flamengo vai fazer esse jogo. O Bragantino também tem um jogo a menos, a gente faz, então na semana que vem o jogo contra o Bragantino. Então essa sequência é muito importante. O Flamengo precisa vencer esses 2 próximos jogos e depois, obviamente, os jogos restantes. Mas esses 2 próximos são muito importantes. Primeiro, o Fluminense, que é um clássico, é um time muito difícil de ser batido, a gente sabe a dificuldade sempre como é jogar contra o Fluminense. E, obviamente, o Bragantino, que é rival direto na disputa pelo Campeonato Brasileiro, é o 3º colocado do Brasileirão. Enfim, gente, eu gostei muito da partida de hoje, quero saber o que vocês acharam, deixa aí nos comentários, quem foi o melhor da partida, quem se destacou mais, o que faltou, você acha que faltou o Tite melhorar alguma coisa, qual a sua nota para os jogadores hoje, pro conjunto da ópera, né, o que foi a sua nota pro Flamengo em geral. E um adendo também, gostei muito da entrada do Rodrigo Caio, que vem jogando muito bem, né, vem entrando muito bem, entrando como volante, e eu sou muito fã do Rodrigo Caio, um dos meus jogadores preferidos do Flamengo, tirando esse... Eu sou suspeito a falar, né, pra renovar com ele, mas é um cara muito bom mesmo. Hoje entrou bem novamente. Jogou pouco, mas entrou bem. Jogou poucos minutos, né? Enfim, gente, deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e seguir nas nossas redes sociais. Tamo junto!